Oi, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente preparou uma conversa com um objetivo bem claro: tirar dúvidas, levar informação de qualidade e falar sobre um tema que é ainda cercado de silêncio: a saúde do assoalho pélvico. Muitas mulheres convivem com sintomas como perda de urina, dor na relação, sensação de peso, desconforto íntimo, achando que isso é normal ou que não tem solução. E tem sim. Para isso, eu convidei a Maria Clara, que é fisioterapeuta pélvica aqui da Clínica Dona e responsável por conduzir os atendimentos de fisioterapia pélvica e também os protocolos associados à cadeira em sela. Maria, seja muito bem-vinda ao nosso talk. Muito obrigada por estar aqui junto comigo, percorrendo essa jornada que a gente tem trabalhado muito com as nossas pacientes para melhorar a qualidade de vida e que eu sei que é uma coisa que tu acredita muito. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, doutora Mari. É um prazer estar aqui contigo e ter essa troca de conhecimento. A gente vai evoluindo com umas perguntinhas, né? E a gente vai trocando ideias, trocando informações, e eu espero que seja muito útil para vocês essa nossa troca de conteúdo entre ginecologista e fisioterapia pélvica, que eu acho que nenhum caminha sozinho. Eu acho que um depende do outro, um ajuda o outro, e isso só traz uma grandeza imensa para as pacientes e para o nosso objetivo, né? Com Que certeza. são os tratamentos clínicos, né, Maria? E tem dado muito certo, né? Com certeza, a união e os tratamentos a gente tem tido muitos bons resultados e pacientes muito satisfeitas também. Então a gente vai começar com algumas perguntas, né? Que eu vou perguntando para Maria e a gente vai evoluindo aqui no nosso toque. Maria, explica para nós na prática, né? Como é que tu explica para o paciente o que é a fisioterapia pélvica? Que muita gente ainda não sabe, acredite. Sim, é bem comum. E realmente, a fisioterapia pélvica ela é uma especialidade nova da fisioterapia e antigamente nem se falava. Tratavam como as disfunções do assoalho pélvico em si normais. A gente trabalha de forma global com essa mulher, né? Avaliando todo esse corpo, postura. Sabe que eu tenho uma curiosidade, Maria, quando eu tô com as pacientes, e às vezes eu tento fazer o que vocês fazem, mas não é da minha alçada. Eu acho que o trabalho da fisiopélvica é incrível, e o que vocês fazem, como que vocês manipulam, o poder que vocês têm de ver que músculo está contraído, que músculo não está contraído. Eu acho sensacional. É, e a gente trabalha bem também com esse foco também na região abdominal e a região do assoalho pélvico, da musculatura, que ela fica na parte inferior da pelve, tanto da forma externa quanto interna. E que tem as três principais funções, que são as continências urinárias e fecais, a função sexual e a sustentação dos órgãos pélvicos. Sem músculo, bem Hum. trabalhadinho no nosso assoalho pélvico, Uhum. cai tudo. Cai tudo, exatamente, porque é um músculo igual do resto do corpo, assim, pode se tensionar, pode gerar dor, pode estar fraco demais, tá precisando de um reflexo que ele não ativa no momento que deveria ativar. Então, tudo isso a gente trabalha na fisioterapia e ensina, faz um treinamento para esse assoalho pélvico. Olha o que eu digo para minhas pacientes, antes de eu te encaminhar elas ou de direcionar para ti, que o músculo do assoalho pélvico, ele precisa ser musculado e trabalhado Uhum, como qualquer bíceps, tríceps, quadríceps, exatamente, músculos que a gente está acostumada a trabalhar. exatamente. Senão, não sustenta nada da nossa pelve, Não né? sustenta e muitos também que chegam, pacientes que chegam até nós, muitas vezes sabem contrair demais, mas não sabem relaxar. Então a gente também precisa fazer um treino para a pessoa, para a paciente aprender a relaxar essa musculatura. É impressionante, gente, assim, ó, a importância da Hum. fisiopélvica, né? Se todo mundo soubesse, e assim, não importa a idade. Eu Não, acho que todas nós merecemos ter uma físio para chamar de nossa, exatamente. A né? gente vê cada vez mais o Ter uma quanto fisiopélvica para chamar de nossa. todas as mulheres precisam desse cuidado. Maria, explica para nós e para todo o nosso público-alvo quais são os primeiros sinais de que o nosso assoalho pélvico precisa de atenção. Esse assoalho pélvico, às vezes, ele começa de forma bem sutil, assim, quase que a pessoa diz, ah, é normal, sabe? Aquela coisa, assim, que a pessoa não nota, até começar a ficar mais recorrente e a pessoa dizer, nossa, agora talvez sentir mais esses desconfortos.
Então, a paciente, a mulher, ela precisa de uma atenção quando ela sente algum desconforto na relação sexual, ou até uma dor que impossibilite essa relação, essa penetração. Tem mulheres que não conseguem ter penetração, bem como alguns escapes de urina, quando tosse, quando ri, quando dá uma risada alta, uma frequência urinária aumentada, uma constipação também está relacionado com essa musculatura do assoalho pélvico. A perda do controle das fezes, tem gente que Olha como perde. isso é importante, porque quando a gente estava comentando, é a normalização Uhum, dos sintomas. uhum, E muitas vezes a paciente deixa de fazer atividades do cotidiano, como, uhum, por exemplo, uma atividade física que ela estava habituada a fazer, jogar algum esporte ou, enfim, uma corrida, porque ela perde urina, ela acaba uhum. parando de fazer. E eu vejo às vezes pacientes da menopausa, eu adorava viajar, mas agora eu não posso nem ir no ônibus, porque senão eu me urino toda. Então, a normalização desses sintomas que tu tá me contando, Sim, né? elas colocam como se fosse algo que faz parte da rotina e mudam a sua rotina para tentar se adaptar a essas coisas que têm Que não tratamento, são normais, né? que não são normais. Bem legal. E quem, Maria, não só mulheres, mas o nosso universo é feminino, quem é Uhum. que pode se beneficiar da fisioterapia pélvica? A fisioterapia pélvica ela é tanto para mulheres quanto para homens, né? O nosso público-alvo na clínica Dona são as mulheres. E não tem uma fase específica para elas buscarem ajuda. Que nem a gente comentou antes, assim, cada vez mais cedo a gente vê o quanto a gente precisa da fisioterapia pélvica, não importa a idade, porque a gente antes era só, são coisas da idade, ou quanto mais velho eu procuro, daqui a um tempo, e na verdade todo mundo precisa, porque é bem isso, a gente faz, por exemplo, para fortalecer, né, o resto do corpo. Essa região precisa acompanhar também, ou um relaxamento, ou eu sou muito tensa, pessoas muito ansiosas com certeza vão ter uma musculatura dolorida nessa região, vai atrapalhar a sua atividade sexual, o seu Vão ter prazer, pontos de contratura. pontos de E a contratura. fisio consegue soltar esses Uhum. pontos, falando. Liberar bem, como, por exemplo, eu vou tratar o meu trapézio na fisioterapia, vou liberar, tô com dor, tem aquele alívio. Ali também gera a mesma tensão, ele é um músculo igual ao resto do corpo. Na gineco, a gente trabalha muitos diagnósticos de vulvodinha, né, e de vaginismo, que são Exatamente. dores nessa região do assoalho pélvico. Uhum. Cada um com seu diagnóstico e a gente tem maneiras de diferenciar o que que é vulvodinha e o que é vaginismo, né? Uhum. E a fisioterapia consegue, e a Uhum. gente deve encaminhar o atendimento dessas pacientes ou mesmo a dor da endometriose, Exato, que é né, uma que faz dor contratura, que pélvica é uma dor crônica. inflamada. Uhum. O tratamento multidisciplinar é muito importante, né? Muito, muita. Que nem eu digo, sozinha a gente não é ninguém, né? A gente precisa desse tratamento completo até para a paciente ter um melhor prognóstico, melhores resultados. É fascinante e é Uhum. fascinante tu ver os resultados, né? Uhum. Ver as pessoas conseguindo ter sua relação sexual sem dor, parando de perder urina, Mas isso né? é o mais satisfatório, né, que a gente tem A na gratidão que nossa. as pacientes ficam, né? Nossa, é Uhum. muito legal. E o que que acontece com essas mulheres que vão normalizando esse problema? O que que vai acontecer no futuro se elas não forem tratadas? Se A- elas não procurarem ajuda da físio? É como a gente estava falando, ela tudo começa de forma sutil, assim, esporadicamente, a gente tem um sintoma, um escape ou uma dor e vai levando, aquilo vai ficando cada vez mais recorrente, vai atrapalhando cada vez mais a qualidade de vida e às vezes até a gente deixa de fazer coisas que tanto gostava. Por exemplo, quem perde urina na academia, às vezes, não vou mais fazer exercício. Ou a endometriose em si, que gera muita dor, né? E às vezes, eu não faço mais nenhum exercício, nada, porque a endometriose, essa dor não me deixa. Ou não tenho mais relação sexual, porque a dor não me permite conseguir ter uma relação. Então, são vários fatores que vão, como a gente diz, agravando com o tempo. E quanto antes procurar ajuda, melhor. Porque a gente sabe que vai ter um bom resultado no tratamento e vai dando essa melhor qualidade de vida. Maria, me explica um pouquinho como é que funciona esse tratamento da fisioterapia pélvica. Digamos que eu chegasse ali, eu marquei a minha fisio contigo, como é que desde a primeira avaliação, como é que tu trabalha?
Primeiro a gente faz uma conversa inicial para eu conhecer essa paciente, ver o que ela está passando, quais são as suas queixas e o que ela espera com a fisioterapia pélvica, o que ela veio buscar na fisioterapia. Depois dessa conversa, de toda uma anamnese, a gente passa para o exame físico. Que daí sim a gente faz essa avaliação global do corpo, que a paciente eu coloco ela deitadinha na maca. A gente faz essa avaliação global do corpo e com foco também na região abdominal e do assoalho pélvico, para a gente traçar o melhor tratamento para ela, personalizado e individualizado. E como é que tu examina a pelve? A região pélvica? Com A com musculatura toque com vaginal? toque, exatamente. Especificamente, por exemplo, na musculatura do assoalho pélvico, que ela fica ali externamente, né, ao redor do clitóris e faz até ao redor do ânus, externamente e internamente, a gente avalia com o toque, né, fazendo a inspeção visual e depois passa para a palpação e também para ver o que a paciente tem de consciência ou não consciência dessa musculatura, de fazer os movimentos, as contrações, os relaxamentos. Então aí é com toque, tanto externo quanto interno. E eu vejo que tu tem um monte de aparelho, que tu tem um monte de recursos, assim como o médico, o ginecologista tem seu ultrassom, o cardiologista tem seu estetoscópio, vocês têm aparatos e vocês têm métodos ou meios de fazer diagnósticos. O que vocês usam ali? Eu uso, ali na clínica eu tenho a avaliação eletromiógrafa. O que é essa avaliação eletromiógrafa? Ela me mostra a atividade elétrica desse músculo. E se esse músculo consegue contrair, o quanto consegue contrair e o quanto consegue relaxar. E tudo ele vai me mostrando em gráficos. Aí eu faço a avaliação realmente ali. Das contrações, da contração sustentada, que é o quanto consegue contrair e manter aquela sustentação. Tudo nesse aparelho, que eu coloco eletrodos externos, só colo na pele e ele vai me mostrando todos Essa é esses uma curiosidade dados. que eu tinha. Onde é que vai esses eletrodos? São Que é lá dentro, externos. externos. E aí eu coloco e aí ele vai me mostrando gráficos, tá? E a gente consegue estar sempre acompanhando. Quase toda a sessão eu faço essa avaliação. Toda sessão faz isso. Praticamente toda a sessão, pra gente ver o quanto evoluímos ou o quanto não. E os gráficos vão comparando. Exatamente, aí no final tem o relatório. Que legal. Aí ele monta o relatório, o resumo de tudo, assim. Qual é os músculos que tu pega ali no... Ele não dá específico, tá? Tipo, não diz Tem qual pontos. músculo. Ele não diz qual músculo específico, mas onde eu colo os eletrodos é para os músculos do assoalho pélvico. Entendi. Então ele pega toda a ação dos músculos do assoalho pélvico. Que interessante. Bem legal. Gente, isso não é nada o dia a dia do ginecologista, né? Então a gente aprende muito com profissionais e o paciente só se beneficia. E o tratamento eu faço por ali também. Daí eu faço o tratamento com o biofeedback. Que o biofeedback é assim, a paciente vê o que tá fazendo. Tá? Ela tem metas ali no aparelho que a gente coloca na tela para ela enxergar e fazer esse tratamento. E aí ela é dinâmico, assim, tem jogos, tem imagens, que ela tem objetivos para fazer, daí se torna mais lúdico também, né? Para fazer esse tratamento. Facilita, né, o entendimento do paciente. Consegue visualizar o que tá fazendo. A gente tem ali na clínica, a gente tem uma tecnologia muito interessante, que é a cadeira eletromagnética, que a gente tem inúmeros trabalhos, a gente tem respaldo da literatura, e ela traz muitos benefícios. Mas que no meu entendimento ginecológico, você trabalhar com a tecnologia e com a fisioterapia pélvica, os resultados só se otimizam, um auxilia o outro. E no meu ver, a questão da consciência corporal, eu acho que o papel da fisioterapeuta pélvica nesses tratamentos que a gente tem para dor, para incontinência, reforço do assoalho pélvico, é fundamental. Com certeza, assim, a união dos dois tratamentos nos tem dado resultados muito bons e muito satisfatórios para nossas pacientes, porque a cadeira em si, ela é uma tecnologia inovadora e avançada, né, que tem atualmente no mercado, porque ela trabalha de forma muito potente esse assoalho pélvico com a paciente sentada, que ela não precisa fazer nada, vamos dizer assim, é um tratamento que sem esforço. Elas vão tomar chazinho, né, Maria? Um tratamento sem Tem uns que vão tomar esforço. chazinho. E que assim, a gente, por conta própria, não conseguiria, porque a cadeira em si, ela trabalha por 28 minutos.
esse fortalecimento da musculatura, com tratamento de fortalecimento e tempos de relaxamento. A gente, por conta própria, não consegue todo este tempo de treinamento, porque a nossa musculatura ela é fina, então ela cansa muito rápido. Ela não é como se fosse, por exemplo, um quadríceps, que são fibras mais maiores. Não, ela é fina. Então a cadeira auxilia muito nesse processo e ajuda muito na consciência da musculatura, porque muitas pacientes chegam sem saber contrair. Não sabe nem onde fica muito bem a musculatura, não sabe como fazer uma contração. E a cadeira, quando a gente senta ali, se posiciona no lugar correto, ela faz todas essas contrações. E ela trabalha com contrações externas e mais profundas, que são contrações fortes. Então a paciente consegue sentir bem e a gente consegue evoluir muito mais rápido no tratamento. E Legal. aumentando esse fortalecimento da musculatura também, que a gente usa muito ali na clínica, tanto para pacientes com perda urinária ou pacientes que já têm, né, uma incontinência urinária mais severa, ou para quem só quer fortalecer a musculatura, tem muita gente que faz, que é para prevenção. E a gente tá tendo ótimos resultados. Tá tendo cada vez mais consciência disso, né? Com E certeza. o medo de ter que passar por uma cirurgia de Que é o incontinência, ideal, né? Que se a gente procurasse tudo antes e fortalecer o nosso assoalho pélvico, não esperar, né? Ter alguma coisa, porque nós mulheres é muito difícil não ter um escape de xixi em alguma A situação. literatura fala, né, que em algum momento da nossa vida a gente vai perder xixi. Então a gente precisa dessa consciência, de aprender esses movimentos, as contrações e relaxamentos para quando for espirrar, conseguir não perder xixi, ou tá na tua academia fazendo um exercício ou correndo e não ter escapes, voltar a ter esses movimentos saudáveis do assoalho Sabe que eu pélvico. fico impressionada de mulheres maratonistas, os relatos de perder muito xixi. Eu não sabia, eu não tinha muito essa noção de que tu correr uma maratona tem essa frouxidão do assoalho pélvico e as mulheres se urinam. E não tem idade, né? Cada vez, assim, não tem idade para a mulher acontecer isso, porque ela tem uma demanda muito alta e o assoalho pélvico precisa acompanhar essa demanda. Por isso que ele precisa treinar junto. Que coisa, né? Não dá para, por exemplo, é só treinar a corrida, a maratona, vários, precisa de um treinamento completo do corpo, né? Não, e assim, ó, ainda hoje, né, a gente tem mulheres que têm muita vergonha de ir atrás. Eu vejo, às vezes, na anamnese, enquanto eu tô examinando as pacientes, ou quando eu tô conversando com as pacientes, no exame, eu pergunto a dificuldade que as pacientes têm, eu tenho que dar voltas para elas conseguirem me dizer, sim, eu perco xixi. Mas se eu fizer a pergunta direta, elas não falam. De alguma forma elas fogem. Não perco urina. Eu disse, mas quando tu espirra, não daí depois, de vez em quando eu dou umas perdidinhas. Então eu posso botar aqui que é os grandes esforços. Os grandes. Aí elas vão se entregando, Se sabe? abrindo depois, Mas a né? vergonha de admitir isso, né? Muita É dificuldade. impressionante, né? E como que tu lida com isso no atendimento? Assim, no atendimento a gente tenta deixar a paciente o mais confortável possível, segura, se sentindo segura para ela realmente, assim, quando chegam até mim, na verdade, elas falam já o que tá acontecendo, ou dificilmente elas não dizem que não tem um problema, por exemplo, se elas já têm, né? Talvez essa dificuldade maior na fisioterapia seja pelo exame físico, que é bem íntimo. Sim, e eu percebo isso, que às vezes elas optam, né, de fazer a cadeira em cela por essa questão pelo tabu. Pelo tabu, exatamente. E assim, a gente vê que eu tento deixá-las mais confortáveis, mais seguras, explicar o quanto é importante, porque fica difícil, que nem eu digo assim, fica difícil de eu conseguir tratar um assoalho pélvico sem saber o que tá acontecendo. E o resto do corpo, abdômen, só que as outras regiões elas têm mais facilidades, né? O assoalho pélvico que é mais íntimo. Então eu mostro para elas esse lado o quanto é importante. E depois que as pacientes começam a fisio com a Maria, elas não querem largar. Elas fecham o protocolo, Maria, qual é o próximo? E assim vai. E seguem. Mas esse acolhimento é muito importante. Né? Tu chegar para a paciente, elas têm que se sentir confortável, né? Sentir que porque é uma coisa estão prontas. De fora o íntimo, né, Maria? Né? Não é muito fácil, não. Não é, não. Então, agora finalizando o nosso toque, né? Eu queria te pedir, assim, para te deixar uma mensagem
para as mulheres de todas, a gente abordou que todas as idades é importante estar preocupadas com o seu assoalho pélvico, né? Então, mulheres, preocupem-se com o seu assoalho pélvico. Sim. Uma hora ele é dependente de colágeno também, e a Aham. gente sabe que isso é ingrato com a gente, Sim. né? Então, que mensagem tu deixa para esse público de mulheres? O que tu deixa de mensagem final aqui para nós? Queria dizer, então, para todas nós mulheres, que a gente cuide do nosso assoalho pélvico, assim como a gente leva atenção para os outros músculos do nosso corpo, que a gente, aos menores sinais, já trate, já tente, ou tente prevenir, até para não chegar em alguma situação mais complexa. E a gente tem, né? Uhum. Muitas complicações complexas. Exatamente. Complicações que a gente discute os casos ali na clínica, Uhum. e são casos avançados, inclusive de mulheres que já fizeram 2 cirurgias Uhum. para correção do assoalho pélvico, né? Então, e a gente fica triste, né? A Exatamente. gente fica chateada porque a gente tenta de tudo e muitas vezes o recurso seria uma nova cirurgia, mas que a gente sabe que aquela nova cirurgia, se 2 já não deu certo, a terceira, a Imagina. quarta também não vai dar certo. Uhum. E as Exatamente. pacientes ficam tristes, né? A Uhum. gente tem pacientes lindas ali com a gente, que a gente ama, né, Maria? Aham. Que a gente não quer largar elas, mas que realmente, assim, são situações bem preocupantes e que se todas nós tivéssemos a oportunidade de ver ou de conversar com essa pessoa, Uhum. ou com Exatamente. essas mulheres, a gente ia ver o quanto é importante. Muito, e traz de volta uma qualidade de vida que às vezes elas acham que não tem mais, né? Que não vão ter mais, não vão voltar mais. E elas voltam a ter segurança, a ter confiança, a voltar ao que elas tinham deixado de fazer, quando elas têm esse tratamento, né, que a gente faz ali personalizado, individualizado. Então, assim, isso é tão importante que elas não se acostumem com os sintomas que já estão aparecendo. Que existe tratamento. Mulheres trabalhem o seu assoalho pélvico. Exatamente. Né, Maria? Vamos lá. Vamos trabalhar o assoalho pélvico, porque é muito importante. Foi muito bom. Eu sei a dificuldade que a Maria tem de vir falar em público, né? Mas eu quero agradecer de coração todo o teu esforço que tu fez para estar aqui, para divulgar o teu trabalho, que é lindo, gente, que nem eu falei, os pacientes depois que começam não querem mais largar a Maria. Muito obrigada por estar aqui, né, participando desse talk e levando informação. E o mais importante da gente estar nas redes sociais, da gente estar divulgando o nosso trabalho, é principalmente para aquelas pacientes que não têm acesso a gente. Exatamente. É levar informação para aquela pessoa que não pode estar lá com a Maria fazendo a fisioterapia, né? Tá lá fazendo um protocolo. Então, essa informação vale ouro. Tudo que a gente está fazendo aqui vale muito, muito, muito. É uma missão, Uhum. né? De tu levar informação. Das É assim que a mulheres, gente tem que ver, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mari. É um prazer estar aqui contigo também e um privilégio estar dividindo esse momento contigo. Gente, encerramos aqui mais um talk maravilhoso. Até o próximo.